Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um encontro aqui da nossa turma, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos finalizar o nosso curso com uma série de exercícios que eu trouxe aqui para você. Mas antes, claro, como você já sabe, eu quero me colocar à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para aquilo que você precisar de tirar dúvidas deste nosso encontro, bem como de qualquer outro ponto do direito administrativo. Além disso, sempre posto dicas, atualizações, temas relevantes do direito administrativo que serão essenciais para a sua preparação. @BrunoBetCosta. Me permita também, pessoal, mais uma vez, divulgar o meu Manual de Direito Administrativo, publicado pela editora GEM, pela editora Método, ideal para sua preparação. Extremamente completo, extremamente didático, ideal para você, da fase objetiva à fase oral. Busque no lugar onde estiver mais barato, muito possivelmente na Amazon. Muito bem. Pessoal, vamos lá. Vou projetar aqui para a gente o nosso material. Você abra aí comigo e eu trago essa primeira questão, veja, que vem, na verdade, da prova do Enem. Perfeito? Olha só, nós vamos resolver aqui, ó, questões do Enem, de provas do Enem. E aí, vou trazer para você essa questão que diz o seguinte: após ser aprovado em árduo concurso público e encerrado o curso de formação do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Caio foi designado para atuar, na qualidade de juiz substituto, na comarca do município de Eunápolis. Para chegar à municipalidade, Caio percorreu centenas de quilômetros em determinada estrada gerida pela administração federal. Registre-se que, por fim, ao lado da repartição onde o referido agente exercerá suas funções, há um terreno vazio, pertencente ao Estado da Bahia. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Civil, assinale a afirmativa correta. Sabe o que essa questão aqui está nos pedindo, pessoal? Qual a natureza jurídica desses bens? A estrada é um bem de uso comum do povo, de uso especial, bem dominical. A mesma coisa com a repartição pública, a mesma coisa com o terreno vazio. Vamos resolver? Lembre comigo, estrada é um bem de uso comum do povo. A repartição pública é o exemplo clássico de um bem de uso especial. E o terreno vazio do Estado, como ele está desafetado, será um bem dominical. Vamos ver onde está isso? O edifício onde está localizada a sede da comarca, a repartição, é um bem de uso especial, verdade. A estrada utilizada por Caio para chegar à municipalidade é um bem de uso comum do povo, verdade. Por fim, o terreno vazio ao lado da repartição é um bem público dominical. Opa, verdade. Letra A, a nossa resposta. Já chegamos à resposta correta. Perfeito? Maravilha, não precisamos nem ler as outras, porque não são corretas. Outra questão, veja. O prefeito do município Alfa declarou a utilidade pública, por meio de decreto, de uma extensa área localizada na municipalidade, visando a construção de um estádio. E resignado com a situação posta e com o objetivo de valorizar o seu imóvel, João da Silva realizou diversas benfeitorias úteis na localidade, sem comunicar os fatos ao poder público. Sem qualquer possibilidade de efetivação da desapropriação por meio de acordo, o particular tem a pretensão de discutir em juízo o valor justo e indenizatório e o caso de utilidade pública alegado pelo município-alvo. Nesse cenário, considerando as disposições do Decreto-Lei 3365,
é correto afirmar que ao Poder Judiciário é. A questão quer saber o seguinte, pessoal. Pode o Judiciário adentrar na análise de utilidade pública alegada pelo município? Porque o sujeito quer questionar o valor da justa indenização e o caso de utilidade pública, e quer questionar via contestação na ação judicial tanto o valor da indenização quanto a questão da utilidade pública. Pode o município pode o judiciário fazer essa análise de utilidade pública dentro da ação de desapropriação? O artigo 9º do Decreto-Lei 3365 vai nos dizer que não pode, dentro do processo de desapropriação, decidir se verificam ou não os casos de utilidade pública. Vamos achar essa resposta. Letra A. Admitido, no processo de desapropriação, decidir se verificam ou não os casos de utilidade pública. Opa, admitido decidir no processo de desapropriação se verificam ou não os casos de utilidade pública? Não pode. Pode o judiciário verificar se estão presentes ou não os casos de utilidade pública? Pode. Mas em processo autônomo, em ação autônoma, não no processo de desapropriação. A outra parte da questão. O João tem direito à indenização das benfeitorias úteis que ele não comunicou em qualquer momento ao poder público? Aí nós precisamos lembrar o seguinte. Após a declaração de utilidade pública, o sujeito terá direito à indenização às benfeitorias necessárias. Ele terá direito à indenização às benfeitorias úteis, se forem autorizadas, a que ele sequer comunicou. Então, ele não terá direito a essa indenização. E ele não tem direito à indenização para as benfeitorias voluptuárias. Tudo isso pós-declaração de utilidade pública. Vamos lá. Então, ademais, João tem direito à justa e prévia indenização, englobando o valor das benfeitorias úteis? Não tem. Admitido no processo de desapropriação, decidir se verifica, já sabemos que não. Vedado no processo de desapropriação, decidir se verificam ou não os casos de utilidade pública. Vedado. Ademais, João tem direito à justa indenização em títulos da dívida pública. Em títulos da dívida pública, não é o caso. É em dinheiro. Em títulos da dívida pública seria se a sua propriedade não cumprisse a função social. Aí não seria caso de utilidade pública, seria por interesse social para fins de reforma urbanística. Letra D. É vedado no processo de desapropriação decidir se verificam ou não os casos de utilidade. Ele tem direito à indenização justa e prévia em dinheiro, englobando o valor das úteis. Não. Então a gente chega à resposta da letra E. Vedado no processo de desapropriação decidir se verificam ou não os casos de utilidade pública. Vedado. Ademais, embora João tenha direito à justa e prévia indenização em dinheiro, esta não englobará o valor das benfeitorias úteis realizadas. Exatamente. É a conjugação do artigo 9º, que veda o judiciário adentrar no processo de desapropriação nessas análises, com o artigo 26, parágrafo 1º, que traz essa discussão que eu disse a você sobre benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias. Maravilha. Próxima questão, veja. João, magistrado recém-impossado, está em exercício em juízo com competência fazendária. Sua assessoria, a fim de facilitar o julgamento de feitos por matéria, elaborou uma lista de processos conclusos para sentença relacionados à temática de concurso público para provimento de cargo efetivo na administração. Alinhado com a jurisprudência do STF, assinale a tese que deve ser adotada por João no julgamento de ação sobre a matéria. A não homologação
pela Comissão de Heteroidentificação da autodeclaração de candidato às vagas destinadas a afrodescendentes, implica sua eliminação do certame em relação às vagas reservadas e às de ampla concorrência, por violação frontal aos princípios da moralidade e da boa-fé objetiva. Errado. O Superior Tribunal de Justiça, esse julgado aqui, inclusive, é do STJ, vai nos dizer que a não homologação pela Comissão de Heteroidentificação elimina o sujeito apenas em relação às vagas reservadas. Ele continua na ampla concorrência. E aí, pessoal, um outro ponto que eu trago para você relacionado à reserva de vagas a pessoas pretas e pardas. Qual é o critério para verificar se o sujeito é preto ou pardo? É um critério fenotípico, do fenótipo das características físicas, ou um critério de ancestralidade, do genótipo? O STJ também se manifestou e entendeu que o critério é do fenótipo. É um critério fenotípico das características físicas e não da ancestralidade. Então, a gente afasta a letra A. Letra B. É constitucional, lei estadual, que concede em favor de candidatos naturais residentes em seu âmbito territorial bônus de 10% na nota obtida nos concursos da área da segurança pública, em razão da eficiência e do fortalecimento da identidade regional, questão absolutamente equivocada. É inconstitucional essa lei estadual. Veja, esse é um julgado de uma série de julgados que o Supremo tem sobre o tema. Não é possível diferenciação entre brasileiros. É inconstitucional. Por exemplo, a lei que concede pontuação, bônus, para quem é daquela região. É inconstitucional a lei que estabelece como critério de desempate o sujeito ser servidor ou residente daquela região. Então, é um exemplo, é um julgado, esse aqui, de uma série de situações, de uma série de outros julgados, em que o Supremo entende por inconstitucional a diferenciação entre brasileiros. Porque afronta impessoalidade, afronta o artigo 19, inciso 3 da Constituição, que veda esse tratamento diferenciado entre brasileiros. Letra C. É inconstitucional a vedação à posse em cargo público do candidato aprovado que, embora acometido por doença grave, não apresente sintoma incapacitante, nem possua restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida. Sim, é inconstitucional. Eu não posso vedar a posse do sujeito que, embora tenha uma doença grave, não possui restrição para o exercício do cargo e da função. Letra C, a nossa resposta. Letra D. A suspensão dos direitos políticos, em razão da condenação criminal, impede, em qualquer caso, nomeação e posse do aprovado em concurso. Não impede. Em qualquer caso, não. O STF tem um entendimento de que a condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos, é caso de suspensão dos direitos políticos, não impede nomeação e posse. E o efetivo exercício vai depender da compatibilidade de horários a ser decidida pelo juízo da execução fiscal. Letra E. É legítima cláusula de edital de concurso que restringe a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Não é. É ilegítima. Agora, o próprio Supremo tem entendimento de que determinadas carreiras, como as carreiras policiais, o fato do sujeito responder a inquérito ou a ação penal legitimaria a exclusão, poderia levar à exclusão do candidato. Tudo depende do caso concreto. O caso enfrentado pelo Supremo, o candidato respondia a uma ação penal por uma violência doméstica.
O Supremo entendeu que ele poderia, sim, ser afastado do concurso pelo simples fato de, nesse caso, já estar respondendo a uma ação penal. Outra questão, veja, em tema de PAD, avalie as assertivas a seguir. A autoridade administrativa não pode se utilizar de fundamentação per relacione nos processos disciplinares. Fundamentação per relacione, aliunde por relação, que é dar como fundamentos de um ato administrativo os fundamentos de um ato anterior, que vem, inclusive, prevista no artigo 50, parágrafo 1º, da Lei 9784 de 99. A fundamentação per relacione está prevista lá na Lei 9784. Ela pode ser utilizada nos processos disciplinares? Pode. Então está errada a alternativa. É o que me diz a súmula 674 do STJ. Item 2. Constatada a prática de falta disciplinar, quando o agente estava em surto psicótico e absolutamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato cometido, descabe a fixação de sanção administrativa, impondo-se à administração, ao revés, o dever de avaliar eventual concessão de licença para tratamento de saúde ou de aposentadoria por invalidez, sendo inviável o apenamento da pessoa mentalmente enferma à época da conduta imputada. Exatamente é este o entendimento do STJ. O sujeito que é declarado inimputável penalmente, lá nos termos do artigo 26 do Código Penal, que não era capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar com aquele entendimento, não pode sofrer sanção administrativa. Deve, na verdade, ter um tratamento de saúde ou aposentadoria por invalidez. Item 3. O controle jurisdicional do PAD não se restringe ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato. Já paro aqui. Restringe-se. É a súmula 665 do STJ. Restringe-se. Então, pessoal, está correto apenas letra B, apenas o item 2. Mais uma questão, veja, a autarquia federal X, com competência para atuar na regulação da aviação civil, editou resolução que alterou o modelo de concessão de infraestrutura aeroportuária federal, impondo exigências mais restritivas, sem a realização de análise de impacto regulatório ou consulta pública. Os agentes econômicos do setor aeroportuário questionaram a legitimidade do procedimento de elaboração da norma, argumentando que seria potencialmente restritiva à concorrência e que causaria impactos negativos nos empregos diretos e indiretos gerados pelo setor. Avalie as afirmativas e VOF. A análise de impacto regulatório é, em regra, obrigatória antes da edição de atos normativos por agências reguladoras, salvo hipóteses previstas em regulamento. É verdade. Correto, é o artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 13.848. Item 2. Quando a análise não for realizada, deve ser disponibilizada nota técnica ou documento equivalente para justificar a norma. Também correto. É o artigo 6º, parágrafo 5º da legislação. E a consulta pública é sempre obrigatória para todos os atos normativos das agências. Errado. Sempre para todo e qualquer ato, não. Para situações específicas, lá nos termos do artigo 9º da Lei 13.848. Então, nós temos verdadeiro, verdadeiro, falso, o que nos leva à resposta letra D. Perfeito? Maravilha. Próxima questão, veja. Questão de licitação. Após regular procedimento licitatório, o Estado X celebrou um contrato administrativo de execução de obra pública
sob o regime de contratação integrada, no qual a empresa contratada se responsabilizaria tanto pela elaboração dos projetos básico e executivo, quanto pela execução da obra. Isso é exatamente o conceito de contratação integrada. Durante a execução do contrato, a contratada verificou que os quantitativos indicados no projeto básico eram inferiores ao necessário, fato que demandaria alteração contratual para um pequeno acréscimo. Considerando que essa alteração resultaria em custos adicionais, a contratada solicitou a revisão do contrato para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial. O Estado X indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a revisão contratual não era cabível para o evento em questão. Inconformada com a situação, a sociedade ajuiza uma demanda judicial pleiteando a revisão. Avalia as afirmativas a seguir. Item 1. No regime da contratação integrada, a contratada possui responsabilidade integral pelos riscos associados ao projeto básico. Verdade. É o que dispõe o artigo 22, parágrafo 4º da Lei 14.133. Porque diz o seguinte, olha, tanto nas contratações integradas como nas semi-integradas, em que a contratada só faz o projeto executivo e a execução da obra, o projeto básico não. Riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associada à escolha da solução do projeto básico pelo contratado estão de sua responsabilidade na matriz de risco. O que eu quero dizer? O sujeito aqui escolheu o quantitativo X. O contratado chegou no meio da execução do contrato, ele percebeu que a escolha que ele fez foi incorreta, porque foi insuficiente o quantitativo. Erro dele. Responsabilidade dele. Está na matriz de risco dele, a responsabilidade do contratado. Item 2. O pedido deve ser julgado procedente, pois nos termos do artigo 37, inciso 21, a variação quantitativa que implique aumento de custos para a contratada gera o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Veja, se é de responsabilidade, é risco do contratado, o pedido tem que ser julgado o quê, gente? Improcedente. Não vai ter direito ao reequilíbrio. Então, item 3, o pedido deve ser julgado improcedente, pois no caso narrado, a variação dos custos incorridos pela contratada não teve como causa uma das exceções previstas no artigo 133, motivo pelo qual se aplica a vedação à alteração contratual no regime de contratação integrada. Verdade. Então, ó, item 1, correto, item 2, errado, item 3, correto. Eu esqueci de trazer aqui as alternativas para fazer qual é a letra, mas o que importa é isso. 1, correto, 2, errado, 3, correto. Próxima questão, veja, a organização administrativa do Estado é tema afeto à distribuição de competências entre seus órgãos e entidades. Essa distribuição pode ser instrumentalizada por técnicas que estabelecem diferentes tipos de relações entre eles. A partir dessas noções, relacione os conceitos jurídicos listados a seguir aos respectivos exemplos práticos: descentralização, desconcentração, vinculação, subordinação. Então, vamos lá. O governo do Estado X decide exonerar o presidente de uma autarquia pelo descumprimento de metas de desempenho acordadas para o período avaliativo encerrado. Veja, o controle da administração direta sobre a indireta. O controle da direta sobre a indireta. Esse é um controle, o que, gente? Finalístico. Tutela. Supervisão ministerial. Vinculação. Razão pela qual nós temos aqui o número 3. Isso é vinculação, controle, tutela. Um Ministério X, visando a melhor organização interna, institui, sem aumento de despesa, uma coordenadoria para o planejamento operacional de contratações públicas subordinada à Diretoria de Administração e Finanças. Veja, um órgão, ministério,
criando internamente um outro órgão. Isso é o fenômeno 2, a desconcentração. A presidente do Detran determina que a Diretoria de Sistema de Tecnologia da Informação realize uma auditoria nas bases de dados da autarquia após a ocorrência de um incidente de segurança com dados pessoais. Auditoria, controle interno. Isso é fruto de subordinação e hierarquia. Então, item 4. Município institui uma autarquia, a direta instituindo a indireta. Isso é fruto do 1. Descentralização. Resposta. Letra A. Maravilha. Mais uma questão. Veja, o princípio da motivação dos atos é um dos pilares do direito administrativo, garantindo a imparcialidade e a racionalidade das decisões, além de facilitar o controle e fortalecer a legitimidade dos atos administrativos. Sobre a motivação dos atos, avalie as afirmativas a seguir. Os atos administrativos deverão ser motivados, sim, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando, por exemplo, imponham, agravem deveres, encargos ou sanções. Item 1 correto. Item 2. A motivação deve ser explícita, clara, congruente. Verdade. Não podendo se basear em fundamentos de pareceres, informações, decisões ou propósitos anteriores. Errado. Nós vimos uma questão anterior, é a motivação aliunde, per relacione, aceita pela doutrina, aceita pela lei, artigo 50, parágrafo 1º. Então, errado. Na solução de vários assuntos de mesma natureza, não pode ser utilizado meio mecânico que reproduz os fundamentos das decisões. Pode. Tudo isso aqui está no artigo 50 e nos seus parágrafos, 1º, 2º, 3º. Então, na verdade, apenas o item 1 está correto. Resposta, letra A. Próxima questão, veja. João, servidor público, via sendo investigado pelo MP por integrar uma organização criminosa dedicada à prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. A partir da atuação dos agentes infiltrados, como previsto pela legislação que dispõe sobre regras específicas para a investigação dessa espécie de ilícito, devidamente autorizada pelo judiciário em decisão motivada, constatou-se que João utilizava-se de estrutura de sua repartição para a prática dos ilícitos, o que configuraria a infração disciplinar. Em relação à utilização da referida prova, no PAD, assinale a afirmativa correta, pessoal. É possível se valer de prova produzida no processo judicial. No processo judicial, na investigação, na condução judicial, inclusive nas investigações. No PAD, é possível? É possível. Nós temos súmula para isso, inclusive. A súmula 591 do STJ, que diz que é permitida a prova emprestada no PAD, desde que autorizada pelo juízo competente e que ela tenha sido regularmente produzida, respeitado contraditório e ampla defesa. Então, vamos lá. A independência entre as instâncias obsta a utilização da prova? Não. Somente é possível a utilização caso ela tenha sido regularmente produzida na investigação? Correto. A letra B. Como a atuação dos agentes infiltrados não é autorizada, não é possível a utilização da prova. Não. Somente é possível a utilização da prova caso a decisão tenha disposto previamente sobre a utilização. Não, previamente, jamais vai se imaginar essa situação prévia. E letra E, apesar de o devido processo legal vedar a utilização, não veda. O princípio do devido processo legal vedar a utilização no processo administrativo, não há essa vedação. Ao contrário, é em razão do devido processo legal, respeitado o contraditório e ampla defesa, é que se vai poder utilizar. Por isso, resposta letra B. Pessoal, vamos resolver a questão da DPE Pernambuco. Muito boa essa prova, tá?
trago para você aqui, banca FGV, com o objetivo de efetivar os direitos fundamentais previstos na Constituição, a administração do Estado de Pernambuco pretende contratar entidade privada, sem fins lucrativos, para implementar o programa Cozinha Solidária, que tem como finalidade promover políticas de segurança alimentar e nutricional, além de efetivação de direitos sociais, de resgate social e de melhoria da qualidade de vida. Sobre a licitação, considerando as disposições da Lei 14.133, assinale a afirmativa correta. Pessoal, o programa Cozinha Solidária, contratar a entidade privada para implementar o programa Cozinha Solidária, vem previsto no artigo 75, inciso 18 da Lei 14.133. E isso aqui é caso de licitação dispensável. É caso de licitação dispensável. Vamos achar essa resposta. Veja, é inexigível? Não. É dispensável? Sim, deixa aí. Letra C, é exigível a licitação? Ela é dispensável. Não estando diante de qualquer hipótese de dispensa, podendo estar em hipótese de dispensa. É dispensável. É inexigível. Letra E está errada. Então eu fico entre a letra B e a letra C. Entre a letra B e a letra D. Letra B. É dispensável, sendo certo que a legislação não traz restrições no ponto sobre o valor da contratação. É dispensável, desde que o valor da contratação seja igual ou inferior a 100 mil. E aí? Veja, pessoal, a questão quis misturar hipóteses. Quis misturar o 75, inciso 18, com o 75, inciso 1. O inciso 1 e o inciso 2 trazem as dispensas por valores. Aí eu tenho que observar o limite de valor, que não se aplica neste outro caso aqui. Então é letra B. É dispensável, a legislação não traz restrições no ponto sobre o valor da contratação. Letra B, a resposta. Próxima questão. Em março de 24, João, agente público no município Alfa, agindo com dolo, frustrou a licitude de um processo seletivo implementado para celebração de parcerias, acarretando perda patrimonial efetiva e gerando lesividade relevante ao bem jurídico tutelar. Em assim sendo, o MP ingressou com ação de improbidade em detrimento do referido servidor, sendo certo que o juízo competente, além de receber a petição inicial, decretou a indisponibilidade dos bens do réu. Preocupado, João procurou a defensoria, sustentando, inclusive, que seu único imóvel residencial, doado 10 anos antes pelo seu pai, foi tornado indisponível. Considerando as disposições da 8429, é correto afirmar que João será responsabilizado pela prática de ato doloso de improbidade que, veja, ele age com dolo, frustrando a licitude, acarretando perda patrimonial efetiva. Isso aqui é caso de dano ao erário, lesão ao erário, nos termos do artigo 10. Houve a decretação de indisponibilidade do bem de família, doado antes, o que não pode. Só pode decretar indisponibilidade do bem de família se comprovar que ele seja fruto da vantagem patrimonial indevida, o que não é o caso. Então vamos achar a resposta. Atenta contra os princípios? Não. Enriquecimento ilícito? Não. Prejuízo ao erário? Sim. Prejuízo ao erário? Sim. Importa enriquecimento ilícito? Não. Então a gente fica entre C e D. Causa prejuízo ao erário? Sim. Sendo certo que a medida de indisponibilidade não pode recair sobre o bem de família? Exatamente. Neste caso, não pode. Só poderia se fosse fruto da vantagem patrimonial indevida, o que não é, porque a questão narra que o bem foi doado antes. Próxima questão, veja. A União, por intermédio de determinado ente, publicou 2 editais de licitação para o fornecimento imediato, respectivamente, dos bens X e Y. Na primeira situação,
a sociedade empresária Alfa, apesar de regularmente convocada, deixou de comparecer no prazo estabelecido para assinar o contrato. A segunda situação, o objeto do contrato foi adjudicado ao vencedor, a sociedade empresária Beta, que iniciou sua execução e a interrompeu abruptamente, o que levou à rescisão contratual, embora ainda tivesse pendente o fornecimento de 30% do quantitativo contratado no bem Y. Em relação às duas situações descritas, considerando a sistemática da 1433. Olha só, pessoal, na primeira situação, o sujeito é regularmente contratado e deixou de comparecer no prazo estabelecido para assinar o contrato. A lei estabelece o seguinte, olha, convoca os remanescentes na ordem de classificação para contratar nos termos do vencedor. Não deu certo? Convoca novamente na ordem de classificação e negocia uma proposta melhor. Não deu certo, frustra a negociação, convoca novamente na ordem de classificação para contratar na proposta dele. Isso na primeira situação. Na segunda, em que houve a celebração do contrato e no meio do contrato, o sujeito larga e não cumpre o restante. Então, nós temos um remanescente de fornecimento, obra e serviço. A administração, a lei determina que a administração faça a mesma coisa. Convoque para contratar nos termos do vencedor. Se não der certo, negocia. Se não der certo, contrata no preço do sujeito. Vamos achar essa resposta. Em 2S, deve realizar nova licitação? Diz que não é nova licitação. Em 2S, a administração pode convocar os demais licitantes classificados para a contratação do remanescente? Exatamente isso. B. Em 1S, a administração está obrigada a convocar os remanescentes para celebrar nas mesmas condições? Obrigada, não. É uma primeira possibilidade, não dando certo, negocia, não dando certo no preço do sujeito. Em 1S e 2S, a administração tem a faculdade de realizar a contratação com um dos remanescentes na ordem de classificação e os exatos termos das propostas. Vimos que existe aí várias situações estabelecidas. Em 1S, a administração tem a faculdade de reabrir o prazo para encaminhamento da proposta? Não. Então, letra B. Trago aqui para você algumas questões do TRF da 5ª região, também a mesma nossa banca. Primeiro, veja, no curso de uma ação por ato de improbidade, o MP, que figurava como demandante, imputou a um dirigente do partido político Alfa a conduta de desviar, para benefício próprio, a quantia X, oriunda do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos. Em sua defesa, o dirigente argumentou que, item 1, a Lei 8429 não é aplicável aos partidos políticos cujos dirigentes devem ser responsabilizados pela Lei 9.096. Errado. O STF deu interpretação conforme a Constituição ao artigo 23C, dizendo que atos contra os recursos dos partidos políticos são responsabilizados tanto pela lei de improbidade quanto pela lei 9.096. Item 2. Ocorrer a sua absolvição criminal pelos mesmos fatos, em razão de ausência de prova de autoria. Logo, a responsabilização por ato de improbidade também não é possível por este motivo. Errado. A ausência de prova no âmbito penal não é suficiente para absolvição na via da improbidade. Absolve na via da improbidade a absolvição penal por negativa de fato ou de autoria. Item 3. O Tribunal de Contas não foi ouvido em relação ao quanto de beato, o que configura uma irregularidade. De fato, a disposição da 8429, lá no artigo 17b, parágrafo 3º, exige a oitiva do Tribunal de Contas, só que isso está com eficácia suspensa. Então, não configura uma irregularidade. Então, veja, item 1 está errado, item 3 está errado, item 3 está errado. Então, todos os itens estão errados. Letra B. Mais uma questão, veja. A União, por seu órgão competente,
declarou a utilidade pública de imóvel urbano pertencente a João, com o objetivo de ali instalar estrutura de apoio à concessão administrativa de obra pública. Frustrada a solução consensual para a desapropriação, foi ajuizada a ação pertinente, que teve o seu trâmite regular, incluindo a emissão provisória na posse. Decorridos 5 anos após o fim do respectivo processo, com a atribuição da propriedade à União, João tomou conhecimento de que a construção da referida estrutura jamais fora iniciada, bem como que acabara de ser divulgado edital para alienação onerosa do imóvel que estava ocioso. A justificativa apresentada pela União era de que ocorrera a perda objetiva do interesse público em manter a referida destinação, não havendo outra finalidade pública para a qual o imóvel pudesse ser destinado. É correto afirmar que, pessoal, a conduta da União é possível? É. O Decreto-Lei 3365 exige o seguinte: desapropriou, não tem mais utilidade pública para aquela situação, a administração pública deve fazer as 2 medidas sucessivas. Primeiro, destinar para uma outra finalidade pública. Não havendo alienação onerosa, concedendo direito de preferência àquele que era o dono da coisa. Como a questão disse que houve a justificativa de que não há outra finalidade pública para o imóvel, a alienação onerosa é possível, desde que assegurado o direito de preferência ao João. Nós vamos achar essa resposta na letra B. É possível que a União aliene o imóvel, devendo apenas assegurar o direito de preferência a João. Isso aqui está previsto no artigo 5º, parágrafo 6º do Decreto-Lei 3365. Mais uma, pessoal, veja. A União, por seu órgão competente, celebrou o contrato administrativo de concessão de serviço público, na modalidade de concessão patrocinada, para a formação de parceria público-privada com a Sociedade Empresária Delta. O ajuste celebrado, que foi norteado pelo edital de licitação, somente contemplou as exigências consideradas necessárias pela Lei 11.079. À luz da sistemática vigente, é correto afirmar que o referido ajuste previu. Aí, pessoal, o estudo basicamente é do artigo 8º do artigo 5º da Lei 11.079. Então, veja, é correto afirmar que o referido ajuste previu vinculação de receitas do orçamento fiscal para assegurar, assegurar os repasses pactuados. Veja, pessoal, vinculação de receitas do orçamento fiscal não é possível. É o artigo 8º, inciso 1, da Lei 11.079. Letra B. Instituição de fundo garantidor para assegurar o cumprimento do contrato. A instituição de fundo garantidor para assegurar o cumprimento do contrato não é uma obrigação, é uma possibilidade. Que é o erro da letra A também, tá? Não é a letra A é até possível vincular receita, mas é uma possibilidade e não uma obrigação. É um poderão e não uma obrigação, porque aqui diz o seguinte, olha, somente contemplou as exigências. E a exigência, a vinculação de receita, instituição de fundo garantidor, é uma possibilidade. Para retificar aqui a letra A. Mas está errado, porque não é uma exigência, é uma possibilidade. Agora, é uma exigência o compartilhamento objetivo de riscos entre a União e Delta, incluindo os riscos extraordinários. É uma cláusula necessária. É o artigo 5º, inciso 3. É um dever.
Letra D, a associação da integralidade da remuneração de delta à contraprestação pecuniária paga pelos usuários do serviço. Não, porque pode ter a contribuição do parceiro público ao privado. Os requisitos para a constituição da SPE destinada a implantar e gerir os objetos da parceria. Isso aí seria antes da celebração do contrato e não depois da celebração do contrato. Perfeito? Maravilha. Meus amigos, com isso, eu fecho com você o nosso encontro e me coloco mais uma vez à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta. Perfeito? Mais uma vez, me permita, divulgo o meu Manual de Direito Administrativo, publicado pela editora Gen, pela editora Método, ideal para sua preparação. Feito? Muito bem. Pessoal, então é isso. Obrigado a presença de todos. Um grande abraço. Tchau, tchau.